Olá, olá, bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Lembrando, queridos, nós estamos aí no capítulo 13, módulo 4, Europa, Ideologias do século XIX. Então, na primeira aula nós conversamos a respeito do liberalismo. Na segunda aula, nós já falamos sobre o socialismo utópico, socialismo científico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o anarquismo e nacionalismo. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar da página 12 até a página, deixa eu só confirmar aqui, 15, certo? Página 12 até a página 15. Então vamos lá. Lembrando, gente, essas correntes ideológicas aí que nós temos estudado e tudo mais, que passam a aparecer durante o século XIX, digamos assim, elas são correntes que vão tentar, na verdade, encontrar um novo modelo de organização política e social. Então, basicamente, o modelo vigente era o capitalismo, certo? E aí, pelo viés capitalista, a ideologia que mais se adequava a esse modelo econômico era o liberalismo econômico e o liberalismo político, certo? Porém, existiam aqueles que eram contra esse liberalismo, que eram contra esse capitalismo, e essas pessoas que eram contrárias passaram a, de certa forma, idealizar aí, novas formas da sociedade se organizar sem ser pelo viés capitalista e liberal, certo? Essas pessoas, por exemplo, elas criticavam essas novas ideologias políticas aí, sociais, elas criticavam, sobretudo, a exploração do proletariado. Então, era um período aí, já no século XIX, chegando aí a segunda revolução industrial, quando as indústrias, na verdade, cada vez mais potências vão se industrializar nesse período, Então, se intensifica muito a questão do problema burguesia versus proletariado, A burguesia, aqueles que são donos dos meios de produção, e o proletariado, aqueles que não são donos dos meios de produção, mas vendem sua força de trabalho em troca de um salário para tentar viver aí, certo? Então, essas desigualdades geradas por esse sistema e tudo mais, fez com que algumas pessoas idealizassem. Então, na última aula, nós vimos lá como seria o socialismo, Vimos o socialismo utópico e vimos o socialismo científico, idealizado lá por Marx e Engels, onde eles constroem toda uma maneira de se chegar aí o que seria esse modelo social, esse modelo de sociedade, modelo econômico, que para ele era ideal, certo? Hoje nós vamos falar sobre anarquismo, certo? Gente, olha só. As ideias iniciais aí com relação ao anarquismo são lá do século XVIII e XIX. Mesmo contexto que eu acabei de explicar para vocês, Mesmo contexto histórico, certo? A base aí para essas ideias seria a transformação da sociedade, a transformação, no caso, social e política que a Revolução Industrial tinha promovido, segundo eles, não era bom, Então, era preciso uma outra maneira de se organizar. Essa palavra aí, anarquia, vem do grego, anartia, que significa ausência de autoridade. Então, pega lá o seu livro na página 12, grifa lá onde está escrito ausência de autoridade, porque essa é a principal característica dessa corrente ideológica, certo? Então, na verdade, aí, o anarquismo ele vai ter origem na ideia de negação do governo. Sabe, nós vivemos numa sociedade onde nós temos o governo, Governo federal, governo municipal, governo estadual. E esse governo, ele, de certa forma, tem o poder e o domínio sobre a nossa vida, sobre a vida dos cidadãos que estão abaixo desse governo.
tá? Então, na verdade, os anarquistas eles condenavam essa ideia aí de governo como forma aí de domínio sobre os indivíduos, tá? Então, na verdade, não é uma ideia, muitos pregam por aí que o anarquismo, e mais uma vez, tá? Não estamos aqui fazendo apologia de nenhuma das ideologias que se seguiu aqui, tá? Falamos sobre o liberalismo econômico, político, falamos sobre o socialismo, agora estamos falando sobre o anarquismo, vamos falar sobre o nacionalismo e, por último, sobre a doutrina social da Igreja Católica. Mas em nenhum momento o objetivo aqui é a gente, sei lá, supervalorizar uma dessas ideologias. A ideia é que você compreenda cada uma delas, né? E aí você vai formar o seu pensamento e tudo mais, certo? Então a ideia aqui não é, não, o liberalismo está certo, o socialismo está errado, não, o anarquismo é que está certo, a doutrina da igreja está errada. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é você conhecer, tá? Conhecer para você entender como funcionava cada ideologia dessa. Então, muitas pessoas acreditam e interligam a ideia de anarquismo a uma ideia de desordem, certo? De caos. E, basicamente, quando a gente fala sobre a ideologia política, não era com essa ideia. A ideia deles não era a implantação do caos. A ideia deles, eles acreditavam que suprimindo o governo, acabando com o governo, teria como a sociedade se autogerir sem ter o governo enquanto um centro de poder e dominação, certo? Um dos primeiros pensadores aí dessa corrente foi aí William Gould, tá? Ele vai escrever uma obra chamada Inquérito acerca da Justiça Política, e nessa obra ele vai defender, na verdade, a ideia de que os governos seriam a principal força corrupta da sociedade. Tá? Então, segundo ele, o governo é responsável por garantir a manutenção da dependência e a ignorância da população. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, quanto mais ignorante a população for, mais autoridade o governo consegue ter. Esse William, tá, o Goldwyn, ele nunca usou a nomenclatura anarquista, tá? Mas as ideias dele vão servir de inspiração, tá, para outros pensadores que esses sim vêm com já tratando dessa nomenclatura aí, tá? Então, entre esses outros pensadores, nós temos o Pierre-Joseph Proudhon, certo? Ele era um filósofo e as ideias que ele defendia, principalmente, ele criticava a propriedade privada, mas a grande propriedade, tá, gente? Ele criticava a grande propriedade privada e, no caso aí, o fato de os donos das empresas, os burgueses, receberem aí o total dos lucros dos produtos produzidos nas fábricas, tá? Ele criticava isso. Então, mas defendia a manutenção da pequena propriedade, a organização da sociedade em cooperativas, para então estabelecer uma sociedade sem classes sociais, tá? Livre, sem exploração. E, segundo ele, essa transição poderia ser feita de forma pacífica. É por isso, tá, que muitos vão considerar que o Proudhon ele era um utópico. Lembrar quando a gente falou de socialismo utópico? Né, a ideia de que estava no plano dos sonhos, que não tinha como se concretizar. Então, muitos acreditavam que ele estava no plano dos sonhos quando ele pensava em conseguir essa mudança social de uma forma pacífica, tá? Então, essa formação aí de uma sociedade sem Estado, tá, para muitos pensadores, não teria como ser feita como o Proudhon disse, de forma pacífica. Então nós temos aí nascendo o anarquismo radical. Eram aqueles que defendiam essa mudança da sociedade com um viés ideológico anarquista, mas segundo eles, esse processo teria que ser feito através de uma luta armada. E aí é interessante, porque em alguns pontos essas ideias vão casar lá com o socialismo científico, né? Lembra que para
para Marx e Engels era necessário fazer uma revolução proletária, né? Essa revolução ela não seria feita de uma forma pacífica, né? Esses proletários iriam tomar o governo, iriam tomar o poder, certo? O outro pensador é o Mikhail Bakunin, tá? Ele foi o principal teórico aí do anarquismo radical, ou seja, ele era favorável à utilização das armas, à utilização das forças para chegar a essa sociedade, tá? Segundo o Bakunin aí, era, na verdade, né, a ideia dele é que a partir do coletivo você poderia construir uma sociedade. Essa sociedade só seria livre, né, no caso aí um indivíduo só seria livre se o outro também fosse livre. Então, na verdade, a ideia ele quebra com aquela ideia de individualismo que a gente viu lá no liberalismo econômico. Tá? Então, para conseguir uma sociedade assim, de fato livre, era preciso eliminar aí, né, o poder do Estado, porque segundo ele era o poder do Estado que transformava o homem em um prisioneiro dentro da própria sociedade, certo? Então você percebe que a ideia dele é o seguinte, ó, o Estado enquanto governo aprisiona o cidadão. Então você, apesar de pensar que é livre, você não é livre de verdade, porque o governo lhe aprisionaria, tá? Então aí ele acredita que o governo, o Estado, as instituições deveriam ser substituídas por organizações coletivas, né? A ideia de, mas se não tem governo, como é que eles vão organizar a distribuição das coisas, organizar o que deve ser feito? Cooperativas. A ideia deles é a substituição do governo por cooperativas sociais, tá? Seria aí uma espécie de autogoverno, tá? Um governo aí ligado ao poder comunitário, certo? Então, segundo ele era totalmente contra aí, né, o Bakunin, totalmente contra o Estado capitalista. Ele dizia que o Estado capitalista era o centro dos problemas da sociedade, por isso deveria ser superado. É importante a gente conseguir compreender a diferença aí entre anarquismo e socialismo, tá? No caso aí, né, no anarquismo do século XIX, eles ainda compreendiam a existência do Estado como necessária por um tempo. Lembra, os proletários fariam uma revolução proletária, tomariam o governo e instauraria a ditadura comunista, né? Ditadura proletária, na verdade. Essa ditadura proletária iria governar, então era uma espécie de governo, isso defendido pelos socialistas, tá? Depois só que esse governo ele iria ser extinguido. Já para os anarquistas, não, era necessário aí a extinção imediata desse governo, tá? Que segundo eles oprimia a sociedade, certo? Nacionalismo. Vamos entender aí essa última parte para a gente finalizar a aula de hoje. Gente, o nacionalismo, né, esse amor à nação, amor à pátria, ele vai se tornar aí mais forte depois da Revolução Francesa, tá? Também a Revolução Francesa no século XVIII, mas vai ganhar força no século XIX, né, e vai florescer em várias regiões da Europa, não só na França. Esse movimento de caráter nacionalista está relacionado ao sentimento de identidade cultural. Você se identifica com o outro que faz parte da mesma nacionalidade que você. É por isso que muitas vezes a gente torce para o Brasil na Copa, né? Porque nós temos um sentimento de nacionalidade, nós temos um sentimento de identidade para com aquela pessoa, certo? Então essa ideia aí de nacionalidade parte para a ideia de Estado-nação, ou seja, um grupo de pessoas que compactuam das mesmas características vivendo dentro de um mesmo território. E a gente tem aí, como resultado disso, a formação de um povo que tem características semelhantes. Pode ser nas etnias, pode ser na língua falada, pode ser na cultura. E as fronteiras aí em torno do seu território vão ser o seu mundo ali, digamos assim, certo? Então isso cria um sentimento de nacionalidade, de pertencimento, de identidade.
tá? Então, o nacionalismo aí durante o século XIX, ele vai tentar se organizar como uma ação política, né? Nós vamos ter intelectuais que vão tentar aí explicar essa ideia de nacionalismo e vão tentar, digamos assim, superpotencializar, tá? Essa ideia de Estado-nação, dizendo que era importante utilizar essa ferramenta do nacionalismo, né, como uma forma de unir o povo em prol de um único objetivo. Sejam proletários, burgueses, pessoas ricas, classe média, pobre, a ideia é que com esse sentimento de nacionalidade você conseguiria a união do povo que vive dentro daquele território, né? Então, na verdade, a gente percebe que essa força nacionalista ela foi, inclusive, muito importante na hora de se constituírem exércitos, né? Os exércitos, para irem para as batalhas e tudo mais, eles tinham que ter essa ideia nacionalista, essa ideia de pertencimento, essa ideia de defesa do que é meu, defesa da minha nação, defesa do meu país. Então, isso vai ser muito forte nesse período, né? E essa ideia aí de nacionalismo, de defesa do país e tudo mais, vai acabar favorecendo a formação de mercados nacionais fortes, o que vai fortalecer também o capitalismo. Então, o nacionalismo é uma ideologia, assim como o liberalismo, que vai agradar a burguesia, tá? Não só a burguesia e parte do povo também, tá? Parte do povão. Então, a ideia aí é o sentimento do povo acima dos interesses da elite e do clero. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa, no caso. Lembra que eu falei que da Revolução Francesa no início? A Revolução Francesa foi a população se unindo, se identificando e decidindo lutar contra a monarquia absolutista francesa daquele período. Tá? Surge, no caso, a ideia de que o poder emana do povo, né? Ou seja, o poder sai do povo. Tá? Então, se o poder sai do povo, o governo teria que governar para o povo. E aí nós temos processos de unificação de territórios, como o da Alemanha e da Itália, se intensificando nesse período aí. Tá? Não vão se concretizar nesse período, mas vão se intensificar. Certo? Queridos, espero que vocês tenham entendido. Tá? Espero que não fiquem dúvidas, mas se ficarem dúvidas, mandem perguntas que eu estarei respondendo assim que possível. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Exercício, já esquecendo, página 13 e 15.